Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. O tema central que consideramos nesse capítulo: Paulo foi obediente à visão celestial que teve. Quando o rei Agripa, foi visitar o governador Festo, que tinha acabado de tomar posse na Judéia, no lugar de Félix, ele disse que queria ouvir Paulo, que estava preso há 2 anos ali. E ele dirige a Paulo e disse: é permitido que uses de palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Ele diz que está feliz por o rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença dele, poder produzir a defesa dele de todas as acusações feitas contra ele pelos judeus. E ele vai falar um pouco da vida dele, da sua mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo em Jerusalém. Todos os judeus conheciam ele. Ele era conhecido desde o princípio. Ele viveu como um fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E eu estou sendo julgado agora por causa da esperança, da promessa por Deus que foi feita aos nossos pais. Estou sendo julgado por isso, porque o nosso Deus, ele prometeu que viria o Messias. E o Messias veio na figura de Jesus. E eles não entenderam isso. A qual nossos 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar no tocante a essa esperança. Ele disse: ó rei, eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível em vós que Deus ressuscite os mortos. Lá no Sinédrio existiam 2 correntes de pensamento. Existia a corrente dos fariseus e saduceus. Os saduceus eram mais políticos. Eles normalmente era o sumo sacerdote, era um saduceu. Desde o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, até a destruição do templo, quando acabam os sacrifícios, aí não tem mais sumo sacerdote, nós tivemos 95 sumos sacerdotes. E o fato é que, na verdade, ele está dizendo que, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveriam eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. O próprio Paulo está dizendo que foi contra Jesus que ele prega. Encarcerei muitos, muitas vezes eu obriguei muitos a blasfemar contra esse homem. E eu perseguia, mas eu tinha uma carta para ir para Damasco, para prender aquelas pessoas do caminho. E nessa ida para Damasco, uma luz brilhou, resplandecente, mais resplandecente do que o sol, ao redor de mim, dos que iam comigo, e eu caí, e lá eu fiquei cego. E eu ouvi uma voz na língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu? Quem é esse que fala comigo? Ao que o Senhor respondeu: sou eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus está dizendo aqui que quando alguém persegue o povo de Deus, está perseguindo a Jesus. Então, naquele momento, que ele vai até Damasco, lá Jesus manda um homem chamado Ananias, ele recupera a visão,
E ele diz que esse homem agora chamado, vai ser agora Saulo, Paulo hebraico, Saulo grego, esse homem agora será instrumento meu usado para fazer a minha obra, para pregar para gentios e reis. Por isso que ele vai até Roma. E ele sofrerá por minha causa, pela pregação do evangelho. Ele está dizendo tudo isso por rei Agripa. E ele está dizendo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo está dizendo que ele foi obediente à visão celestial que ele teve. Jesus pede para ele fazer aquilo, ele está fazendo tudo que Jesus pediu. É como Deus pediu a Jesus para ele vir encarnar e morrer na cruz em nosso favor. O plano de Deus jamais será frustrado. Jesus foi na cruz. Houve muitos impedimentos que ele chegasse à cruz. Mas nunca esse plano foi frustrado. Assim também Paulo. Quando Paulo decidir a Roma, nada frustrará de chegar a Roma e fazer aquela visão celestial que ele teve. Mas anunciei primeiramente aos damascenos, quando ele é convertido naquele momento, que ele recebe o Espírito de Deus dentro dele. Ele vai conversar com os apóstolos posteriormente, ele vai saber tudo sobre Jesus, e aí ele vai fazer aquela visão que ele tem celestial, ele vai fazer até a sua morte. Começa em Damasco, depois vai para a Judéia, vai para os gentios, que se converte, praticando obras dignas de arrependimento. E por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando no templo, e tentaram me matar. E ele diz, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até hoje vivo, dizendo, senão os profetas e Moisés disseram haver o de acontecer. Aquilo que está na palavra de Deus, que os profetas profetizaram e Moisés, é aquilo que ele está dizendo que aconteceu. Jesus é o Messias. Isto é, que Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciará a luz aos povos gentios. Então você vai ver que tem mais de 150 profecias no Antigo Testamento, falando do Messias, e Jesus na figura de Jesus. Eles não creram. E Paulo está dizendo que esse Jesus, esse Messias, que veio, está na lei, e na lei está aqui, Moisés falou sobre isso. Dizendo essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz, estás louco, Paulo? Festo era o governador da Judéia. Está louco, Paulo? Já muitas letras te fazem delirar. Mas o fato é que o rei Agripa, que era o governador da Judéia, ele sabia que Paulo estava consciente do que estava dizendo. Ele tinha esse entendimento. E Paulo, porém, respondeu, não estou louco, excelentíssimo. Pelo contrário, eu digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei. E Paulo ele coloca para o rei Agripa, que estava presente. A quem me dirijo com franqueza, pois eu estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Ou seja, ele está dizendo que o rei Agripa sabia. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. E ele pergunta, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Ele agora faz uma pegadinha com o rei Agripa. Bem sei que acreditas. Porque se o rei Agripa diz que acreditar nos profetas, ele estava dizendo que acreditava em Cristo, naquilo que a lei dizia, que os profetas diziam, que Moisés dizia. Então ele estava contrário aos judeus. Se ele também disse que não acredita nos profetas, aí ele contrariava cada vez mais os judeus. Então ele ficou numa situação que ele não pôde responder a pergunta que Paulo fez a ele, ao rei Agripa. E o fato é que ele respondeu assim, Deus permitisse que por pouco ou por muito
não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tal qual eu sou, exceto essas cadeias. A essa altura levantou o rei Agripas, também o governador, e a sua irmã Berenice, bem como os que estavam sentados com eles. E havendo retirado, falavam aos outros, dizendo: este homem não tem nada feito passível de morte ou de prisão. Então há um consenso agora entre o governador, da Judéia, governador da Galileia, que esse homem não tem nada contra ele, para ele ser preso, ser condenado à morte. Então Agripa se dirige à festa e disse: esse homem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Mas nós sabemos que esse apelo que Paulo faz a César é propósito de Deus. Porque ele, como cidadão romano, podia apelar para César. E Jesus tinha dito: Paulo vai pregar em Roma. E tudo isso é a mão de Deus, meus irmãos. Paulo, ele está vivo e só vai morrer de acordo com os planos do Senhor. Igual a Jesus, queriam levar na cruz antes do momento e ele não foi. Assim como Paulo não foi levado à morte até fazer aquela visão celestial que ele teve de Jesus, que era pregar em Roma para os romanos, que era o centro, do Império Romano. É lá onde ficava o imperador. E Paulo foi pregar em Roma durante muitos anos. Então, os planos de Deus jamais serão frustrados. Que Deus continue nos abençoando.